Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de formação sobre o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 2, versículo de 18 até 28. Para entender aqui esse recorte que nós estamos fazendo, nós temos que entender aqui o conjunto da obra do Marcos, onde esse conjunto começa no capítulo 1, versículo 21, e vai até o capítulo 3, versículo 35. Aqui podemos dizer que trata-se de ações diretas de Jesus em relação a curas e algumas reflexões. Jesus vai curar o paralítico, vai curar a sogra de Pedro, vai curar o leproso, e depois vai fazer algumas reflexões, principalmente sobre a observância do sábado, o jejum, colher ou não espigas no dia de sábado e assim por diante. Depois nós vamos entrar no capítulo 4, que vai ser aí sobre as parábolas. Portanto, esse capítulo 1, versículo 21 até 3:35, nós estamos diante aí de ações diretas de Jesus. O que o Marcos quer colocar aqui em relação a essas ações de Jesus? Ele, na verdade, ele está apresentando o modelo de evangelização de Jesus, o modelo missionário de Jesus, de um lado, e de outro, dos opositores de Jesus. Marcos vai começar a fazer aí a oposição a Jesus, os escribas, depois os fariseus, depois os herodianos, sacerdotes e assim por diante. Em outras palavras, existe um modelo a ser seguido que é o de Jesus. Em contraposição, existem os outros modelos que ferem aquilo que Jesus está propondo. Portanto, é muito importante observar essa reflexão. Hoje, especificamente, vamos apresentar o modelo de Jesus frente ao modelo fariseu, ou modelo aí desse grupo dos fariseus. No primeiro momento, o Marcos coloca aí Jesus se opondo aos escribas em dois aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto aí da pureza. Somente os escribas ou as pessoas responsáveis, sacerdotes, poderiam aí delegar o que era puro ou impuro. No caso específico aí, falando aí dos leprosos. Jesus vai dizer que ele também pode fazer isso. Nós também temos aí a questão do perdão dos pecados, que também era reservado apenas a um grupo restrito aí dos sacerdotes e do grupo ligado a eles. Jesus vai dizer, eu também posso fazer isso. Então, Jesus, segundo Marcos, ele tem autoridade para dizer o que é puro e impuro e também perdoar os pecados. Então, Jesus vai ampliar essa reflexão. E é interessante que Jesus se coloca do lado dos marginalizados. Sempre a ideia da multidão. Multidão aqui está principalmente ligada à questão da massa, dos pobres, dos marginalizados. É um termo que nós vamos ter aí depois em grego, um termo que revela bem, chamado óculos. Óculos é multidão, massa, marginalizados. Jesus sempre está do lado dessa gente. Não esqueça lá que o paralítico, ele está numa pardiola. Pardiola é um termo latino para uma cama para pobre. A casa dele é de barro. Também aí uma casa pobre. Portanto, Jesus, ele se coloca do lado dos pobres, do lado dos marginalizados, contra esse sistema legal de pureza e também de perdão dos pecados, que marginaliza várias pessoas em detrimento aí de uma minoria. Então Jesus se coloca contra essa minoria e a favor dessa maioria. No texto de hoje, capítulo 2, versículo 18 a 28, nós vamos ver então Jesus se colocando contra os fariseus. A comunidade de Marcos está fazendo uma crítica aos fariseus. É importante observar que a comunidade de Marcos está enfrentando problema com os fariseus e também com os discípulos de João. Então aqui nós temos que ter isso também, esse contexto em mente. Para falar do versículo 18 ao 28, nós temos que voltar 3 versículos antes, quando Jesus come com os pecadores, com os publicanos. Portanto, aqui o Marcos está fazendo 3 críticas aos fariseus. Em relação à questão da mesa, tá? A postura em relação à mesa. Depois nós vamos ter também aí a questão da piedade pública e da observância do sábado. São essas 3 críticas que o Marcos faz
aos fariseus. A primeira questão em relação à mesa. Os fariseus, eles eram aí mestres nessa questão da observância ou da postura à mesa. Estar sentado com uma pessoa significa convivência, paz, fraternidade. Para o oriental é muito importante a mesa, sentar-se à mesa. O problema é que os fariseus prometem santidade a todas as pessoas, mas eles são hipócritas, porque à mesa de um fariseu só senta aqueles que eles incluem como justos, como puros. Então o Marcos está criticando essa atitude. Quando Jesus senta à mesa com os publicanos, Jesus então está dizendo que a salvação e o perdão é para todas as pessoas. Veja bem que o Marcos, ele coloca na boca de Jesus a palavra perdão dos pecados, ao mesmo tempo com doentes. Doentes e perdão dos pecados são palavras sinônimas aqui no Evangelho de Marcos. Esse é o primeiro ponto. No versículo 18 para frente, nós vamos ter então a primeira discussão, que é uma discussão sobre o jejum. No Levítico, quando a gente lê o texto do Levítico sobre o jejum, nós vamos perceber que o jejum ele era anual, no 7º mês, aí no 10º dia, tá? Conforme aí Levítico 16, 29. Os fariseus, eles ampliam e fazem aí jejum 2 vezes por semana, as segundas e as quintas. Aqui existe uma crítica muito grande do Marcos, porque aqui o Marcos recorda que o próprio Davi, lá no capítulo 21 de Samuel, versículo aí até o versículo 6, o próprio Davi, ele vai comer o pão, ele e os discípulos, porque eles estavam com fome. Então Marcos traz a reflexão da fome para essa questão do jejum. Fazer jejum com barriga cheia, está dizendo Marcos, é fácil. Só que a maioria da população está com fome. Então Jesus, ele vai aqui usar uma reflexão apocalíptica. Ele vai dizer assim, meus discípulos não fazem jejum, porque quando o noivo ainda está presente, não é necessário. A palavra noivo lembra também aí o Apocalipse. E além dessa questão do Apocalipse, ele vai usar a palavra novo. Tá? Não se pode usar remendo velhos em roupa nova, está dizendo aqui. Então nós temos aqui uma outra reflexão sobre a questão apocalíptica. E a palavra kainos, novo, significa recriação. Então Jesus está usando imagens apocalípticas para responder a essa questão, para dizer que todos têm aí direito a também aí se alimentar. É um dado importante. Então está em jogo aqui uma prática social. De um lado, a prática social da piedade, da misericórdia, que é de Jesus, e de outro lado, a prática farisaica do código de santidade farisaico. Jesus está dizendo claramente isso. Está dizendo que fazer jejum de barriga cheia é muito fácil. O duro é você estar com a população passando fome. A discussão vai muito além dessa questão de santidade em relação ao jejum. A fome, quando as pessoas estão com fome, nenhuma regra vale. Não existe regra moral e de santidade, está dizendo Jesus, quando a fome bate na porta. Quando a fome está com as pessoas. Então não existe regra moral e nem regra de santidade. Então essas regras dos fariseus, ela é uma regra hipócrita. Está refletindo aqui Jesus. Por isso que ele está propondo novo, uma nova criação. Não adianta simplesmente repetir o Velho Testamento ou a velha prática farisaica. É necessário agora emergir do novo. Só podemos falar de jejum quando as pessoas estiverem com a barriga cheia. Sem isso não tem sentido nenhum. Está dizendo Marcos e também Jesus. No episódio aí do trigo, né, que é importante também, aqui, na verdade, aqui vai entrar a questão do Samuel, não no anterior, do capítulo 21 até o versículo 6 do Samuel. Jesus, ele vai aqui, os discípulos vão colher, primeiro fala que eles quebram as espigas para abrir caminho, mas depois aí o Marcos acrescenta a palavra fome, tá? Aqui, o que nós temos aqui, na verdade, é uma crítica ferrenha que o Marcos está fazendo aí ao sistema de distribuição de alimentos na Palestina. O que está acontecendo? Os fariseus, eles eram muito críticos ao dízimo que era obrigatório levar em Jerusalém, porque os fariseus querem
que o dízimo também chegue às províncias, aos sacerdotes provinciais. Até aí tudo bem. O problema é que quando os fariseus impõem uma regra vamos dizer, uma regra de pureza, o que se deve comer, o que não se deve comer, quando eles impõem também o jejum, como nós falamos no campo anterior, nós temos então uma situação grave para os produtores, né, aqueles que produzem, porque cai a produção deles. Se só podemos comer certos alimentos, se nós podemos apenas, não podemos, por exemplo, plantar no 7º ano, que é um ano sabático. Então, ou seja, a produção cai. E a fome está muito grande na Palestina. Então, quando Marcos ele usa aqui a questão do trigo, né, o comer o trigo, que Jesus faz uma crítica aí aos fariseus, o Marcos está dizendo claramente o seguinte: não basta simplesmente ficar refletindo sobre a questão aí da observância do sábado. Nós temos, na verdade, que fazer uma crítica ao sistema opressor que está por trás disso. Qual é o sistema opressor? O sistema dos fariseus que controlam o que plantar e o que não plantar nas províncias. Ao dizer que isso pode comer, isso não pode comer. Então é essa crítica que o Marcos está fazendo em relação aos fariseus. Ou seja, os fariseus, eles dominam toda essa produção de trigo nas províncias. Então Marcos está fazendo uma crítica política a essa situação, porque essa situação dos fariseus está levando à fome muitas pessoas ali na Palestina. De um lado, os fariseus agem correto, dizendo que o dízimo não deve só ir para Jerusalém, mas por outro, ao dizer que o que se deve comer, o que não se deve comer, o que se deve plantar, o que não se deve plantar, e também proibir o plantio no 7º ano sabático, os fariseus estão determinando a morte e a fome dessas pessoas. Veja bem, para a gente concluir aqui, seja comer com os publicanos, seja o jejum, né, que os discípulos de Jesus não faziam, seja a questão do trigo, que foi colhido no sábado, a observância do sábado, os três estão falando de alimento, de fome. O que o Marcos está criticando é que o sistema farisaico está gerando fome, está gerando morte, e Jesus não concorda com isso. Então Jesus propõe a quebra das regras em busca aí da partilha, em busca aí de uma situação melhor para os pequenos agricultores da Palestina. É isso aí, um abraço, até o próximo programa.